Olá pessoal, vamos ver as funções trigonométricas e vamos iniciar vendo o que é um ciclo trigonométrico ou uma circunferência trigonométrica. Então, o ciclo trigonométrico é uma circunferência orientada, ou seja, ele vai ter orientação positiva ou negativa de centro na origem e o raio vai ser unitário, ou seja, o raio vai valer 1. Vamos ter um ponto A que a gente vai chamar de origem dos arcos. Assim, se eu tiver um ponto P na circunferência, nós vamos ter o arco AP, que no caso o arco AP a gente vai rabiscar aqui para indicar esse arco, e ele vai ser igual ao ângulo AOP, que a gente chama de ângulo central. E aqui eu vou indicar essa medida desse ângulo por x. Então o arco AP ele vai ser igual, a medida dele vai ser igual à medida do ângulo x. Inclusive a medida do ângulo, a gente vai ter duas unidades principais aí para trabalhar, que é o grau e o radiano. E a relação entre eles é que 180 graus é igual a π radianos. Aí o radiano a gente vai representar por rad. A orientação positiva, a gente vai ter aqui o ponto A, e a orientação positiva vai ser no sentido anti-horário. E aí nós vamos ter 0 radianos, aqui π radianos, e que é igual a 180 graus. Então a metade de π radianos vai ser π sobre 2 aqui, que vai ser o 90 graus. Aí, então π sobre 2 é 1/4 de volta, e 3/4 de volta a gente vai representar por 3π sobre 2, que é o 270 graus. Completando uma volta, nós vamos ter 2π radianos ou 360 graus. Agora, a orientação negativa, ela vai ficar no sentido horário. E aí nós vamos ter 0 radianos ou 0 graus. Aqui vai ficar menos π sobre 2 radianos ou menos 90 graus. Meia volta aqui será menos π radianos ou menos 180 graus. 3/4 de volta aqui vai ser 3π sobre 2 radiano negativo, que é igual a menos 270 graus. E completando aqui uma volta, nós vamos ter menos 2π radianos ou 360 graus. O ciclo trigonométrico ele é dividido em 4 partes, que a gente chama de quadrantes, e eles vão estar dispostos na seguinte ordem. Nós vamos ter o primeiro quadrante, vai ser para os ângulos entre 0 e 90 graus, ou 0 π sobre 2 radianos. Segundo quadrante, que são os arcos ou ângulos que estão entre π sobre 2 e π radianos. O terceiro quadrante, que são os arcos ou ângulos que estão entre π e 3π sobre 2. E o quarto quadrante, que são os arcos ou ângulos que estão entre 3π sobre 2 e 2π radianos. Essa convenção é tanto para orientação positiva como para orientação negativa. Os ângulos podem ser maiores que 360 graus ou 2π radianos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um ângulo de 405 graus. Então, 405 graus ele é uma volta completa, que é 360 graus, e mais 45 graus. Então a extremidade do 405 graus vai estar aqui no primeiro quadrante. Inclusive, o ângulo de 405 graus e 45 graus, esses dois ângulos a gente diz que eles são côngruos, justamente porque eles têm a mesma origem e a mesma extremidade. Vamos ver agora o seno no ciclo trigonométrico. Então, o seno de um ângulo x ele vai ser a ordenada da extremidade do arco. Então aqui eu tenho a extremidade do arco
Então o seno do ângulo x ele vai ser a ordenada, ou seja, vai ser essa cota aqui. Isso aqui vai ser o valor do seno do x. Aí a gente vai percorrer essa extremidade aqui no ciclo trigonométrico e o sinal do seno vai mudar. Então, por exemplo, se ele está no primeiro quadrante, como a gente já viu, o valor dele vai ser um valor positivo. Observe que a ordenada aqui vai ser positiva desse seno de x, aqui desse ângulo x. Agora, se for um ângulo que estiver no segundo quadrante, então aqui a gente vai ter a extremidade do arco, que vai estar no segundo quadrante, e aí a ordenada dele também vai ser um valor positivo. Então, observe que essa cota aqui vai ser o valor do seno, e no caso vai ser positivo. Agora, um ângulo que está no terceiro quadrante, a ordenada da extremidade já vai ser negativa. E aqui no caso o seno ele vai ser negativo. Então os ângulos ou arcos que estão no terceiro quadrante, o seno vai ser negativo. Assim como é no quarto quadrante. Observe aqui um arco que está no quarto quadrante, a extremidade do arco, a ordenada, vai dar uma ordenada negativa aqui. Então o seno no quarto quadrante ele vai ser negativo. Vamos ver alguns ângulos especiais. A gente tem os ângulos notáveis, né, que é de 30, 45 e 60. Esses daí a gente já conhece o valor, então seno de 30 é meio, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Agora nós vamos ter uns ângulos especiais aqui, que no caso vai ser o ângulo de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então vamos ver o seno de 0 graus ou 0 radianos, e observe que a extremidade dele está no próprio ponto inicial aqui, e essa ordenada dele aqui vai ser 0. Então seno de 0 vai ser 0. Aí depois a gente vai ter seno de π sobre 2. Então a extremidade do arco de π sobre 2 ele está aqui, né? E a ordenada dele vai ser igual a 1. Observe que o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1. Então o seno de π sobre 2 vai ser 1. Agora o seno de π aí já vai dar 0, porque observe que a extremidade dele vai ser esse ponto, né? E a ordenada dele aqui é 0. Então seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2, a extremidade dele está aqui, né, no arco de 3π sobre 2. Observe que a ordenada aqui vai ser menos 1. Então seno de 3π sobre 2 é menos 1. E completando uma volta aqui, o seno de 2π também vai ser 0, porque a ordenada da extremidade aqui é 0. Vamos ver agora a função seno. Então a função seno é uma função f de x, que é dada por seno de x. E a seguir vamos fazer o gráfico, vamos fazer uma construção do gráfico da função seno. Vamos ver a construção do gráfico da função y, que é igual a seno de x. Então primeiramente vamos adotar para x os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Em seguida vamos calcular o valor do y através do seno desses valores. Então vai ficar y igual a seno de 0 vai ser 0, seno de π sobre 2, 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0. Então vamos preencher a tabela aqui com esses valores. E aí a gente já tem os pontos para construir o gráfico.
Vamos primeiramente colocar os eixos e agora vamos colocar no eixo X os valores que foram adotados e no eixo Y vamos colocar o valor mínimo e máximo aí e vamos começar a plotar os pontos. Primeiramente o ponto 0, 0, agora o ponto π sobre 2 e 1, o outro ponto vai ser π e 0, agora 3π sobre 2 e menos 1, e por último 2π e 0. E aí a gente imagina uma curva passando por esses pontos. Essa curva a gente chama de senoide e é o gráfico da função y, que é igual a seno de x. O domínio dessa função vai ser o conjunto dos reais. A imagem vai ser de menos 1 até 1. Aí lembrando que esse gráfico ele continua tanto para a esquerda como para a direita, mas nesse trecho a função vai ser crescente de 0 até π sobre 2 e de 3π sobre 2 até 2π. E ela vai ser decrescente de π sobre 2 até 3π sobre 2. Aqui a gente vê um trecho que ela tem concavidade para cima, para baixo, que é de 0 a π, e de π a 2π ela tem concavidade para cima. Então nessa ilustração nós observamos a relação entre o ciclo trigonométrico e o gráfico. Observe que na cor azul a gente tem os arcos aumentando aqui tanto no gráfico como no ciclo trigonométrico, e nessa semirreta vermelha nós observamos a evolução da ordenada, que no caso aqui é o valor do seno. Então a partir do momento que o arco aumenta, o valor do seno aqui ele varia, valor positivo, valor negativo, e aí vai ser construído o gráfico dessa forma. Aqui nessa figura nós observamos que o gráfico ele continua tanto à esquerda do 0 como à direita do 2π, e aí a gente observa que ele se repete de 2π em 2π. Então nesse trecho aqui ele apresenta essa forma, aí de 2π até 4π ele repete a forma, ou seja, o período que a gente vai chamar aqui de π da função seno vai ser 2π. Isso tanto para a direita como para a esquerda também. Aqui a gente verifica novamente a repetição do gráfico de 2π em 2π. Uma outra característica da função seno é que ela é uma função ímpar. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo x aqui, o seno desse ângulo x vai ser um valor positivo. Então aqui nós vamos ter seno de x. Agora se for o ângulo menos x, aí nós vamos ter a mesma cota, só que vai ser negativo. Então aqui nós vamos ter o seno de menos x. Então daí a gente observa que o seno de x ele é igual ao seno de menos x. O seno de x vai ser igual ao seno de menos x, só que com o sinal trocado. E isso caracteriza uma função ímpar. Lembrando que numa função ímpar, o f de x é igual a menos o f de menos x. Então a função seno ela vai ser uma função ímpar. E isso pode ser observado aqui nesse gráfico. Então, por exemplo, se eu tenho seno de π sobre 2, ele vai dar 1 aqui. Agora, se for menos π sobre 2, então o seno dele já vai dar menos 1. Ou seja, vai ser o mesmo valor, só que trocando o sinal.
Na próxima videoaula continuaremos com a função cosseno. Até lá e obrigado.